O que que aconteceu, Bandeira? Durante o período da pandemia, a gente lançou um programa aqui no, Face, no Zoom, para falar sobre a importância, o que os impactos da pandemia no varejo. E aí ouvimos as principais lideranças do varejo aqui brasileiro, e a gente dava sempre dica do que estava acontecendo. E o pessoal depois veio me cobrar, aí acabou a pandemia, fizemos 40 lives aí semanais, e depois nós paramos com as lives, e aí o pessoal agora está cobrando para a gente voltar com as lives para falar sobre gestão, que é meu foco é gestão, né, de negócio, falar sobre gestão de negócio. E aí, qual é o objetivo nosso aqui? O nosso objetivo, né, é bater um papo contigo, é falar um pouco sobre o quanto a gestão pode contribuir, né, para o reposicionamento de uma marca. Isso, né, é o que eu faço no meu dia a dia, gestão de negócio, né? A gente usar o seu período vitorioso lá no Flamengo, né, de como o Flamengo como conseguiu sair de uma marca até então que a gente conhecia. Até então era uma marca conhecida e que hoje tornou-se uma marca que todo mundo... Um jogador, por exemplo, a frase mais perfeita é a do Vampeta, né? Que o Flamengo finge que paga e eu fingo que jogo. E hoje o Flamengo contrata os melhores jogadores do mundo, né? Estão jogando no Flamengo e vêm para cá, não precisa de carta de fiança, não precisa de nada, o próprio nome do Flamengo, né, é suficiente para contratar jogadores. Então, eu queria que você batesse um papo aqui com a gente, né, principalmente pela nossa audiência do Facebook, e você dissesse como é que foi essa sua história no Flamengo e o que você fez no Flamengo. Eu sei que você montou um time muito competente, né? O nosso amigo Fred foi um dos braços direitos seu lá, eu sei disso. Mas que você contasse aí uma rápida, eu sei que você também tem horário, você ainda vai para um outro compromisso hoje, e você contasse rápido como é que foi essa sua chegada ao Flamengo, né? E como é que foi, você transformou a marca degradada nessa marca, e que o trabalho, todo mundo reconhece que o trabalho foi lá do seu time, quando você saiu em 2017, 2018, o Flamengo já estava com a marca consolidada. Eu queria que você batesse um papinho com a gente sobre isso, porque isso aqui é negócio, não? Eu acho que não tem nenhuma história da recuperação de uma marca num período tão rápido quanto a sua. Então, eu queria que você... Não, é verdade, Jodir. Obrigado assim pelo convite. É um prazer aí estar participando aí do seu papo aí sobre gestão. E você como rubro-negro, né, e como amigo, né, e como uma pessoa muito próxima ao Fred Luz, né, que foi o CEO do clube durante boa parte do meu mandato, você acompanhou e viu que nós chegamos ao Flamengo, né, em 2013, para gerir uma instituição que era totalmente desacreditada, né? Uma instituição que devia 3, 4 meses de salário, uma instituição que estava com as receitas totalmente penhoradas pela Procuradoria da Fazenda Nacional por apropriação indébita, e isso daí realmente era extremamente desagradável. Uma instituição em que não conseguia fechar negócios porque os seus interlocutores não confiavam, né, na credibilidade do Flamengo, né? O Flamengo era useiro e vezeiro em firmar contratos e depois não cumprir, estabelecer acordos e depois não cumprir. E quando eu tomei posse, né, da presidência do Flamengo, o Flamengo não sabia nem quanto era o montante da dívida, né? O Flamengo era tão desorganizado que o balanço do clube de 2012, de primeira
nota da auditoria dizia mais ou menos assim: vocês não devem confiar em nada que está aqui, porque esses números são absolutamente irreais. Então, nós tivemos que contratar uma auditoria, a EY, para fazer o levantamento da dívida. Nós tínhamos uma dívida enorme, cerca de 800 milhões de reais, mas no meu discurso de posse eu falei para a plateia de presente, não me lembro se você estava lá, que nós tínhamos um passivo financeiro incomensurável, mas nós tínhamos um passivo muito maior ainda, que era o passivo ético e moral. E como o Flamengo tinha 40 milhões de torcedores, boa parte deles crianças, boa parte desses torcedores pessoas humildes, que não têm nenhum outro ponto de contato na vida a não ser o seu time de futebol, e eu disse claramente que nós vamos ter que fazer os sacrifícios que fossem necessários para dar exemplo para esses 40 milhões de torcedores. Que esses 40 milhões de torcedores, além de torcer para o time dentro de campo, eles eram pessoas intimamente ligadas à marca Flamengo, à instituição, à nação rubro-negra, e eles não mereciam passar pelos vexames que vinham passando. De repente, abrir o jornal e ver que o Flamengo foi despejado do seu centro de treinamento por falta de pagamento, por exemplo. Então, a minha grande satisfação nos meus primeiros meses dessa missão árdua, que foi tentar recuperar a credibilidade do clube, foi ver que a torcida do Flamengo tinha comprado a nossa briga, que a torcida do Flamengo tinha entendido que nós precisaríamos fazer sacrifícios e correndo risco, inclusive, na área esportiva, e foi assim. A torcida do Flamengo compreendeu, foi parceira, todas aquelas maldades que a gente teve que fazer no início, que você acompanhou, de cortar os principais atletas do time de futebol, de acabar com os medalhões do esporte olímpico. Tivemos que interditar a piscina olímpica do clube, porque ela estava colocando os sócios em risco e produzindo uma conta da SEDAI que era equivalente à do nosso segundo maior jogador mais caro da folha de pagamento. Dizia que a nossa folha de pagamento, o item mais caro era o Wagner Love e o segundo era a SEDAI. Então, logo aos 5 do primeiro tempo, a gente mandou o Wagner Love de volta para a Rússia e interditamos a piscina. Então, foram várias medidas assim de muito impacto, inclusive até um certo impacto negativo junto aos sócios, junto à torcida, mas acho que todos entenderam que aquilo ali fazia a coisa certa. E aí, felizmente, a gente começou um processo longo, que aí o nosso amigo Fred participou assim, do meu lado assim, permanentemente, de renegociação do nosso passivo, aí eu comecei a negociar a nossa dívida tributária, que era o nosso principal item de dívida, que era proveniente de apropriação indébita, e aí passei 2 anos e meio no Congresso Nacional, ali nos corredores da Câmara e do Senado, para tentar aprovar a lei do Profut, que, quando saiu, efetivamente foi o nosso gol de placa, foi o fato que marcou mais em termos de alívio do nosso passivo. Então, quando nós fechamos finalmente o projeto do Profut, ele foi, primeiro virou uma medida provisória, depois foi reexaminado na Câmara, no Senado, foi aprovado. Quando ele finalmente foi sancionado e virou lei, aquilo ali representou um alívio muito grande, não só em termos de valor da dívida, como do perfil da dívida também. Então, foi uma medida assim, absolutamente essencial. E nessa eu tive que me envolver pessoalmente, porque essas negociações de
que envolvem políticos, né? Envolvem deputados, senadores, isso tem que ser feito pelo presidente do clube mesmo, não tem outro jeito. E aí eu diria que no final de 2013, acho que já estava claro para todo mundo que o Flamengo estava sob nova direção, que o Flamengo passava a merecer crédito, merecer confiança dos seus interlocutores, sejam eles atletas, treinadores, fornecedores, financiadores, e a partir daí as coisas começaram a melhorar. 2014 já foi um pouco melhor do que 2013, 2015 foi melhor do que 2014. Nesse meio tempo, a gente começou a ganhar prêmios. Em 2013, nós já ganhamos o prêmio de transparência lá da Fundação Pluri, né? E ganhamos vários outros prêmios. Aí começaram referências positivas na imprensa internacional, inclusive, né? Viramos notícia no New York Times, no Guardian. Aí o case Flamengo começou a ser conhecido, estudado, né? E o clube entrou numa rota de resgatar o respeito, né? De resgatar a sua credibilidade, a sua dignidade. Até que, quando nós fomos embora, lá no final de 2018, a gente já tinha reduzido a dívida menos na metade, multiplicado o faturamento por 4, zerado a dívida trabalhista, a dívida bancária estava tendendo a zero, e já construímos 2 centros de treinamento, não tínhamos nenhum, tínhamos terreno só, e afinal o próprio time de futebol já estava começando a demonstrar que ia dar grandes alegrias, né? E acabou em 2019, já fora do nosso período de mandato, aquele ano mágico, né, em que conquistamos o Brasileiro, a Libertadores, o Carioca. E foi assim, né? Acho que fiz um resumo assim bastante resumido, né, do que aconteceu. Gosto sempre de dizer que eu não fiz nada sozinho, né? Eu tive o privilégio de coordenar, de liderar uma equipe fantástica, né? E você conheceu muito bem, né, um dos líderes dessa equipe também, né, e vários outros. E agora também sem o apoio da torcida, acho que a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Eu lembro assim de eu estar sendo incentivado, às vezes você estava num estádio de futebol, dentro, fora do Rio e tal, e aí você era abordado por um torcedor, pedia para tirar retrato e tudo, falava, não, presidente, é isso mesmo, nós temos que recuperar a nossa imagem. E você ia olhar, a gente estava lá em 19º na tabela do campeonato, sofrendo, brigando contra o rebaixamento, e a torcida incentivando a gente. Isso tudo realmente é uma coisa que não tem preço. E hoje eu sinto muito, né, quando eu estou nesse projeto agora de político, né, eleitoral, eu sinto muito uma receptividade muito grande, um carinho muito grande da torcida por conta desse trabalho que a gente teve que fazer, que muitas vezes parecia antipático, né, mas acho que hoje todo mundo reconhece que ele era absolutamente necessário. O Bandeira, se você tivesse de tirar... É claro que a liderança é fundamental, né? O respeito não se consegue nada se você não tiver uma liderança uma liderança firme, uma liderança que as pessoas respeitam. Então, a sua liderança foi fundamental para a recuperação da marca Flamengo. Mas se você tivesse de escolher, o que você acha que se você tivesse de escolher uma coisa que foi fundamental na sua gestão? Foi o quê? Foi equipe? Foi montagem de equipe? Foi definição de estratégia? O que você poderia dizer assim? Uma coisinha, isso foi fundamental. O que você abordaria? Olha, não, a nossa equipe era fantástica, foi fundamental. Agora, o que eu acho assim que foi fundamental mesmo, que muitas vezes eu penso que a gente deveria ficar sempre de olho no Flamengo e em qualquer instituição, para que não haja uma reversão assim de tudo aquilo que foi conquistado, eu diria assim, foi dar exemplo.
a nossa equipe, né, eu, os meus VPs todos, os meus executivos, né, comandados lá pelo Fred, nós tivemos que ser absolutamente rigorosos, né, em qualquer coisa que representasse exemplo, né, para a torcida, porque quando você está pedindo o sacrifício da torcida, quando você está tomando atitudes antipáticas, né, você tem que provar que você está fazendo isso também. Então, a nossa administração foi uma administração impessoal, né? As vaidades, os interesses pessoais, todos, né, ficaram relegados ao último plano, como tem que ser mesmo, né? O interesse do clube sempre em primeiro lugar. Você vê que em 6 anos eu não contratei um parente meu. Olha que eu tenho vários parentes extremamente competentes, alguns deles estavam desempregados, mal empregados. Nenhum vice-presidente do Flamengo contratou um parente, nenhum alto executivo do clube contratou um parente, um amigo. Todas as contratações do Flamengo foram absolutamente republicanas, criteriosas, obedecendo os melhores padrões de governança, as melhores técnicas de recrutamento. Então, isso daí é fundamental. De vez em quando alguém chegava para mim, com o Fred e tal, e dizia, não, vou fazer uma sugestão aqui, a gente podia contratar aqui um médico, né, ou um profissional da área de finanças aqui, que é excelente aqui, ele é neto de um ex-presidente aqui, ou de um grande benemérito. A gente perguntava, vem cá, ele é o melhor que tem para ocupar a função? Ele, não, mas ele é neto do fulano, a gente precisa de apoio político. Né? A gente diz, não quero saber, gente. Se ele for o melhor, ele vai entrar. Se ele não for o melhor, não quero saber de quem que ele é neto, de quem que ele é filho, de quem que ele é marido. Não tem jeito. Então, se a gente não desse exemplo, não tivesse dado exemplo, e foi assim 100% de exemplo, não teve uma falha ao longo desse tempo todo. Aí, a qualquer dificuldade que acontecesse, iam lembrar, né? Mas fulano aqui, né, não agiu da melhor maneira possível, né? Colocou... E, às vezes, a gente vê ainda no Flamengo de hoje, você vê que tem, voltaram aqueles acordos, né, de nomeação, para cargos, seja remunerados, seja não remunerados, baseado em acordos políticos, troca de... o famoso é dando que se recebe, né, que ficou famoso. Mas isso daí realmente é uma coisa que eu acho que a gente não pode transigir. Quem lida, né, não necessariamente só na vida pública, o Flamengo não é uma instituição pública, mas o Flamengo é uma instituição de interesse público, é uma instituição, né, que representa uma nação de 40 milhões de torcedores. Se você não der exemplo, se você não for absolutamente impessoal, republicano, correto, austero, eu acho que você não chega a lugar nenhum. Eu posso testemunhar isso, porque você sabe, apesar de que eu tenho você e o Fred, meu amigo, meu irmão de longas datas, durante esse período que vocês estiveram lá, né, eu nunca consegui, né, um ingresso. Às vezes eu ligava para o Fred, pô, estou querendo ir ao jogo, eu disse, olha, eu consigo um ingresso. Tanto, ou nunca vocês cederam um ingresso de graça para os caras que, pô, você sabe a minha amizade com o O Fred, Flamengo, não existia isso, ou seja, você tem o ingresso, eu consigo o ingresso, é tantos reais, eu pagava preço de tabela, cansei de comprar ingresso lá com o Fred, com vocês, mas nunca, isso é que eu acho que vocês realmente não abriram mão dos princípios de servir o Flamengo, não ser servido pelo Flamengo. Eu acho que isso foi fundamental. E a gente diz em gestão, o Bandeira, que o exemplo não é a melhor maneira de liderar, né? É a única. Eu acho que é vocês um... fizeram, realmente você montou. E o Fred é um cara muito rígido, né? Se botar a mão na mão do Fred, é aquele cara que não. Nós nos damos muito bem exatamente por isso, a gente Por isso, concorda com isso. Teve um caso também de um alto dirigente, né? Nem vou citar o nome, até porque ele já faleceu, né? Que uma vez, numa reunião, né? Disse, não, eu tenho recebido muitos pedidos aí de dar camisa de brinde, tal coisa.
Então, eu estou precisando de meia dúzia. Já era um almoço. Aí eu falei, não, tudo bem, eu acabei de comprar uma para lá na loja do clube e tal, para, né, para dar para, me lembro, para minha sobrinha, para meu sobrinho e tal e coisa, né, tem até desconto para sócio torcedor e tal. Aí o cara, não, mas você comprou a camisa, você é presidente do clube. Eu falei, comprei, não é para dar para um parente meu, para um amigo meu, eu não vou comprar a camisa. Aí acho que ele se retraiu e nunca mais esse assunto voltou aí. Ô, Bandeira, depois de todo esse trabalho que você fez no Flamengo, a gente que é torcedor do clube só tem a agradecer você e seu time, que trouxe realmente um time de primeira, primeiro time de executivo para depois formar o time de jogadores, né? Agora eu sei que você está numa nova missão de tentar ampliar esse seu trabalho, né? Entrando na política, candidato a deputado federal. O que o levou a sair de uma gestão extremamente bem-sucedida para vir para a política? Você acha que você... Eu acho que você é um cara muito puro, né? Para a política, e a gente precisa de pessoas como você na política. O que o levou a entrar na política, como pelo o legislativo, ou tentar a sua entrada pelo legislativo? O que você pensou que eu posso contribuir com a sociedade depois do trabalho feito no Flamengo? Como é que você acha que você pode contribuir? Então, eu não gosto de ficar parado, né? Então, eu me aposentei do Flamengo, me aposentei, terminou meu mandato no Flamengo, eu já estava aposentado no BNDES, e eu trabalho, sou diretor do INE, né, que é o Instituto Nacional de Eficiência Energética, né, que é uma ONG, né, que trabalha para promover o conceito de eficiência energética, redução de desperdício. Tem umas outras funções aí de conselho curador e tal, mas as pessoas vamos dizer, me empurraram, né, para... Você tem muito para contribuir na vida pública ainda, né? Você se tornou uma pessoa conhecida, né, com a presidência do Flamengo, né? Então, né, por que não tentar aí, né, uma função que você pode se desempenhar muito bem? Isso algumas pessoas, alguns amigos, né? Agora, outros também chegavam para mim e perguntavam assim, gente, você é maluco, por que você vai se meter em política? Né? Isso mesmo que você falou, que você é um cara puro. Né? Eu falo política, né, que é um lugar que só tem bandido, só tem picareta, só tem coisa errada lá. Por que você vai se meter nisso nessa altura da vida? Vai cuidar dos seus netos. Você está aposentado do BNDES, vai viajar. Né? E aí eu falo, não, realmente política tem esses problemas mesmo, tem muita picaretagem, tem muita safadeza, mas cair no futebol não tem. É. Né? Futebol também tem, né? Futebol também tem, se você pensar aí, né, em vários cartolas, cara famosos aí no futebol brasileiro, convivi com vários, né, no meu tempo. Tem muita picaretagem também, tem muita safadeza. No entanto, a gente conseguiu, né, fazer um trabalho legal, né? Conseguimos fazer a diferença, né? Mostrar que, de repente, pessoas de bem, né? Pessoas não só bem intencionadas, mas que tenham, né, dizer, competência, que tenham apreço por bons, por transparência, né, por boa governança e principalmente vergonha na cara, né, integridade, né, acho que podem fazer um bom trabalho, né, podem fazer a diferença e aumentar o número de pessoas que não correspondem àquela imagem que boa parte das pessoas tem dos políticos, né? Eu conheço vários políticos que são pessoas corretas, íntegras, né? E gostaria muito de ser colega deles lá na Câmara Federal. Eu sei que tem vários outros que também não valem grande coisa, mas no futebol é assim mesmo. Se você conseguiu fazer no Flamengo, por que não fazer na... Então, e qual é o seu número? Tem que deixar seu número aqui, porque eu acho que depois desse exemplo que você fez do Flamengo,
4.000, né? A bandeira 4.000, 4.000. 4 O mil. slogan é EIPSIL, bota 4.000. Depois do Muito trabalho, fácil de decorar, né? 4.000. Depois do trabalho que você fez no Flamengo, eu tenho aí, com certeza, tem muita gente me assistindo pelo Facebook, e esse vídeo eu vou postar lá no meu canal no YouTube, vou divulgar nas minhas redes sociais, e você que estiver vendo esse vídeo agora ou depois, que está pensando em quem você vai votar, independentemente do qual é o seu time, mas principalmente a nossa grande nação, vamos votar em uma pessoa que pelo menos tem certeza, né, que pelo seu passado ele vai honrar o nosso voto. Então, eu gostaria de deixar aqui esse pedido. Esse ano eu não me meti em política nenhuma, não participei de ninguém, não ajudei ninguém. E eu vou aproveitar esse papo com Bandeira para pedir aí a quem estiver nos assistindo que vote em 4.000, porque eu acho que é um voto de confiança e, com certeza, assim como ele honrou o nome do Flamengo e fez uma coisa que ninguém imaginava que era possível fazer num clube de futebol, né? Então, também é possível fazer na política. Então, eu peço aí o seu voto para Bandeira de Melo, 4.000. Tenho certeza que você não vai se arrepender do seu voto, né? E o Bandeira, você tem alguma bandeira, vamos dizer assim, do seu mandato, onde você pretende atuar mais, ô Bandeira? Então, em primeiro lugar, dizer que é um privilégio, né? O Joedir não se envolveu em política esse ano, não ajudou ninguém, está aqui me ajudando, está pedindo aqui o voto por 4.000. Né? Eu só posso dizer que eu estou extremamente honrado, né? Feliz aí de ter sido escolhido. Né? E gostaria de dizer também, é claro que aqui no tempo que a gente tem aqui, nós não vamos poder discutir tudo, né? Mas nas minhas redes sociais, que eu recomendo que todos acompanhem, né, no meu Instagram, no meu Facebook, né, até no meu LinkedIn, que é algumas coisas também, eu acho que dá para as pessoas acessarem, né, todas as propostas, né, todos os detalhes, inclusive acompanhar, vamos dizer assim, a história desse projeto político, né, em que eu estou me metendo aí. Mas é claro, né, que quem me conhece do Flamengo, né, sabe que talvez a principal coisa que a gente tenha para fazer lá no Congresso Nacional, você sabe que eu tenho uma ligação muito forte com os setores sociais, né, por conta da minha passagem no BNDES, né, educação, saúde, meio ambiente, tudo, saneamento, mas eu acredito que a gente não vai conseguir nenhuma evolução significativa em todas essas áreas que são tão caras a mim e a você também, se a gente não conseguir recuperar o crescimento do país, se a gente não interromper esse processo perverso de estagnação que o país, que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há muito tempo. E, para isso, a gente precisa liberar recursos do orçamento para investimento. Você hoje está engessado por um orçamento que é totalmente irracional, e hoje nós já temos ainda a novidade do orçamento secreto. Né? Essas emendas de relatores, isso é uma pouca vergonha, a gente não pode continuar. Enquanto você estiver direcionando recursos dos nossos impostos, né, para uma finalidade que é secreta e que está sendo administrado por essas pessoas que estão aí, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu gostaria muito de estar lá para combater esse tipo de coisa, combater orçamento secreto, PEC dos precatórios, como é que é o nome dessa última PEC? PEC kamikaze, esse tipo de coisa não pode acontecer, gente. Eu acho que a principal função do deputado federal, ao lado de outras funções nobres, como destinar emendas para projetos importantes ou de formulação legislativa, né, produzir leis, projetos, eu acho que a principal função é representar cada um dos eleitores lá. Eu sempre que escolhi meu deputado federal, meu deputado estadual,
eu sempre procurei escolher pessoas que pensassem como eu, porque toda a pauta do Congresso Nacional, que eu vou ter que me debruçar sobre ela a partir do ano que vem, se eu chegar lá, é claro, envolve várias coisas em que eu vou ter que tomar decisões, né? E as pessoas que confiarem em mim, eu acho que devem ter a certeza de que eu vou tomar a decisão que elas tomariam lá. Então, sobre todas essas questões aí, né, que nos envergonham, né, quando a gente abre o jornal, eu vou tentar colocar o meu dedinho lá e tentar levar para lá os princípios e valores que eu tenho, que você conhece, né, e que quem acompanhou a minha vida no BNDES, no Flamengo, conhece também. E não adianta, eu sempre digo o seguinte, não adianta, papel aceita tudo, não adianta você ir lá e pegar o candidato e ver qual é o seu programa, porque depois de eleito, programa de governo e programa de candidato a proporcional, de modo geral, ele faz para agradar, para obter voto. Então, acho que você tem que votar na pessoa. Eu acho que política hoje, eu, por exemplo, depois de uma longa participação, você sabe, eu coordenei a campanha da Denise lá em 2006 para o Sérgio Cabral não entrar, eu e o Jacques Vasconcelos fizemos, né, um trabalho grande aí, assumimos aqui. Depois eu trabalhei na campanha do Fred ano passado, você sabe, me dediquei aí de corpo e alma à campanha do Fred para prefeito. E então a gente não adianta a gente estar escolhendo tem que escolher a pessoa. Então é por isso que eu vou votar em 4.000, tá? Os meus amigos flamenguistas vai receber 4.000 todo dia daqui até a eleição. Disse, olha, não pode esquecer do Bandeira, não pode esquecer do Bandeira, porque além de ser ter feito esse trabalho no Flamengo, a gente sabe que você é um cara íntegro, um cara honesto e um cara que vai representar de uma forma objetiva, de uma forma clara, ao Bandeira. Agora, se você está pensando em votar um deputado para depois pedir favores pessoais, né, aí eu sugiro que você não vote, não procure um voto do Bandeira, entendeu? Agora, se você quer fazer votar um deputado que vai construir leis, né, e vai fiscalizar o governo para construir um futuro melhor para o seu filho, para o seu neto, vote no Bandeira. Agora, se você quiser um cargo no gabinete, quiser isso, aí eu não recomendo votar no Melhor procurar outro. Bandeira. Vai procurar outro. Agora, se você quer construir um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos, vote 4.000, que você estará aproveitando muito bem o seu voto. O Renato Guedes está aqui. Renato, quer fazer alguma pergunta para o nosso o flamenguista também, roxo? Olha lá, Renato. Primeiramente, saudações rubro-negras, claro, né? Para não perder o costume. Você falou da questão da gestão das pessoas e existe um princípio que toda escada era se limpa de cima para baixo. Você nunca vai conseguir limpar uma escada de baixo para cima, porque justamente quem está em cima é que consegue fazer com que o negócio aconteça. E não somente nas empresas, mas também, em especial, cargo público, ele requer muito isso. Você já deu o exemplo de gestão de pessoas lá para a nação rubro-negra. E como vai ser também seu papel aí de liderar pessoas, porque gente é a matéria-prima mais difícil que tem no planeta, né? Você consegue controlar o átomo, mas gente é um negócio difícil. Então, aí, nesse desafio realmente de gestão, que você já tem a experiência aí com uma massa de torcedores e também não foi uma tarefa simples, lá na gestão do Flamengo, como é também a gestão de pessoas no que diz respeito a esse ambiente político. Como é que você vai levar a sua experiência do Flamengo para também o âmbito aí nesse novo, entre aspas, aí, ambiente? Pois é, Renato. Eu acho que vai ser um desafio que tem muitas semelhanças e muitas diferenças também. Eu acho que você, como deputado federal, né, eu, como deputado federal, eu vou ter que estar permanentemente dando exemplo
foi a coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira, né? Que você faz em casa com seus filhos, que você faz no seu trabalho, né? Que eu fiz no BNDES durante muito tempo, e no Flamengo eu fiz, só que como eu estava lá na função de presidente, eu acho que a coisa aparece mais ainda, né? E como eu estou no topo da escada, como você falou, acho que o exemplo de quem está lá em cima produz, talvez, resultados mais positivos ainda. O deputado federal, ele, de certa maneira, ele está em cima, mas ele trabalha também, né, com 502 colegas. E aí o trabalho de negociação é um trabalho que é fundamental. Isso daí, eu nunca fui parlamentar na minha vida, mas, como eu contei aqui com o Joedir antes, eu passei 2 anos e meio lá no Congresso negociando o Profut. Eu participava daquelas audiências públicas todas, eu já conhecia lá a sala das lideranças de todos os partidos. E é claro, o Flamengo abre muitas portas, né? E acabou que o Flamengo desempenhou uma função aí de liderança, né? Que acabou até sendo positivo para aprovar o projeto. Mas então eu aprendi ali que a arte da negociação ela tem que ser exercitada, né? E claro, sem você nunca perder os seus princípios, né? Sem você fazer nenhum tipo de concessão que você não faria, né? Que eu jamais fiz na minha vida inteira, né? Mas sabendo que o diálogo é fundamental. Certo. Doutor Joedir. Meu amigo, é uma honra tê-lo aqui com a gente, né? E com o Denis Guimarães mandando mensagem aqui, o João Francisco, muita gente aqui saudando Bandeira aqui no Facebook. E agradecer ao Bandeira, ainda tem um compromisso hoje, ainda vai correr atrás de voto, ainda tem que fazer isso. Agradecer muito, Bandeira, e dizer o seguinte: eu tenho um grande orgulho de ser seu amigo, tá? E do sua, do Fred, de pessoas do bem como vocês, e agradecer pelo trabalho que você fez no Flamengo. Eu sei que você pode fazer muito pelo nosso país, pela liderança que você tem, não só o seu trabalho, mas com certeza os seus pares vão te respeitar muito, e você vai ter muitos seguidores, né, no Congresso, desses jovens que serão eleitos, vão buscar o seu exemplo. Então, você pode ser um deputado que vai influenciar diversos outros deputados, porque só a sua... Eu lembro que, às vezes, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, né, conselheiro lá da associação, o Bandeira ia almoçar e tinha autoridade, presidente da República. Quando chegava o Bandeira, todo mundo parava, olha, agora chegou o presidente da nação, né? Estava o governo do Estado, chegava o presidente da nação. Então, o presidente do Flamengo tem um status muito grande, né? E principalmente em função do trabalho relevante que você fez. Então, eu agradeço aí a sua participação. Eu acho que isso é um case de varejo muito legal, né? Um case de gestão muito legal. E isso aqui eu vou passar para os meus alunos. Com certeza, o Renato, que também é um professor que trabalha comigo, eu tive a honra de ser orientador do mestrado dele, entendeu? Então, trabalha comigo há muito tempo. Com certeza, nós vamos ser aí o divulgador desse seu trabalho, porque a gente precisa, eu não quero me meter em política, mas quem constrói as leis, né, e as políticas públicas que vão nortear o futuro dos nossos filhos e netos são os políticos. Então, a gente, por mais que a gente critique, mas a gente tem que fazer a nossa parte procurando eleger pessoas do bem como você, né, para que a gente possa mudar o futuro do nosso país. Eu agradeço muito a sua atenção, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo, ainda tem um tempinho aqui para responder alguma pergunta, deixa eu ver aqui. William Teixeira. Não, o pessoal está só parabenizando aqui, dizendo que realmente eu agradeço aí a participação de todos aqui do Facebook, e a partir de agora esse vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube,
e eu vou divulgar o link nas minhas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar e decidir o seu voto democraticamente. Mas quem não tiver o candidato, a não ser que seja o pai ou o filho candidato, né? Então, eu peço aí o voto para o 4.000. Muito obrigado à nossa audiência, obrigado a quem está nos assistindo, obrigado, Renato, obrigado, meu amigo Bandeira, e dizer que é uma honra ser seu amigo, Bandeira. Opa, muito obrigado. Para mim é um privilégio ser seu amigo e ter contado aí com esse espaço que você me deu aí para conversar com seus amigos, para conversar com as pessoas que seguem aí todas essas suas iniciativas. Prazer ter conhecido, né, o Renato Guedes, né, grande rubro-negro. Depois, passada essa confusão, vamos ver se a gente conversa, né, e se vê mais também, né? Agora Temos que fazer isso, né? Eu espero poder convidar vocês para ir lá no meu gabinete, lá em Brasília, né? É ótimo. Tá? Então, agradecer muito a todo mundo que está acompanhando ou que vai acompanhar depois e me colocar à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato diretamente comigo, é só me seguir ali nas redes sociais, teria o maior prazer. Tá bom? O Bandeira acabou de entrar aqui agora, o Antônio, que é um flamenguista que foi no Montevidéu comigo. É aquele flamenguista que a gente não diz que é um flamenguista doente, porque doentes são os outros que não são Flamengo, né? Antônio, Antônio, nós já estamos encerrando, você chegou agora, nós já estamos encerrando aqui, Antônio. Ele está conectando o áudio ali. Você consegue conectar ali. Está nos ouvindo, Antônio? Parece que não. Então, está deitado ali, está... Então, como o Bandeira tem um compromisso, né? Ainda vai para a Baixada ainda hoje. Não, eu estou na Baixada. Já estou na Baixada, vou continuar aqui. Vai continuar aqui, né? Então, eu agradeço aí, Bandeira, mais uma vez e desejo sucesso aí na sua jornada. E eu vou mandar aqui os meus... Divulgar a partir de amanhã, já está lá no meu... Beleza. Obrigado a todos. Obrigado, Renato. Obrigado, Dia. Tamo junto aí. E, ó, um abraço. Vota 4.000. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau.